E fala galera, trazendo mais um vídeo pro canal. E galera, nesse vídeo aqui eu estou com um conteúdo muito interessante e que ainda tem umas controvérsias hoje em dia, e eu quero estar falando ele hoje da melhor forma possível, citando o máximo de passagens bíblicas para estar ajudando aí vocês aí e dando aí as duas opiniões aí para que vocês também possam estar refletindo um pouco. Então o vídeo sobre hoje é sobre tatuagem. E o vídeo de hoje, galera, é um vídeo sobre tatuagem sem enrolação, galera. Pergunta quem não quer calar. Tatuagem é pecado? Respondendo de forma mais simples, objetiva e rápida, sem enrolação aqui pra vocês. Não, eu não consigo dizer que a tatuagem é pecado. Nossa, não, pera, como assim? Agora vocês já devem estar se escandalizando. Não é pecado por causa disso, tem essa passagem, tem esse versículo. Sim, galera, tatuagem não é pecado, porém fere alguns princípios bíblicos, morais e éticos, e ele pode trazer algumas consequências para sua vida e também pode ter motivações pecaminosas, entre tantas outras coisas. Então nesse vídeo aqui eu vou estar citando para vocês umas 10 coisas mais ou menos do porquê de vocês não fazerem tatuagem, citando passagens bíblicas, é claro, e no final se você ainda quiser fazer tatuagem, qual é a melhor forma de fazer tatuagem, qual tatuagem que seria liberado para você estar fazendo, entre outras coisas, quais princípios vocês teriam que seguir para estar fazendo. Então eu creio que é um vídeo que todos os dois lados aí possam gostar, né? Quem acha que é pecado e quem acha que não é. É um vídeo muito interessante aí, vou tentar ser rápido e objetivo, tentar fazer o vídeo não ficar grande, eu acho que já enrolei nesse começo, então bora pro vídeo. Nem bobo nem nada, já vou estar citando a passagem mais polêmica que sempre costumam usar aí para falar que tatuagem é pecado, né? No caso aqui, Levíticos 19:28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo. Eu sou o Senhor. Esta é uma passagem bem polêmica que muitos conseguem usar ela para defender a tatuagem, muitos conseguem usar ela para não defender a tatuagem. Você pode ir no grego, você pode ir lá nas traduções, pode ver as pontuações que no grego não tem, mas é adicionado na nossa língua, muitas coisas. Porém, vamos lá, galera. Eu vou usar aqui, então, eu quero que esse vídeo aqui seja a favor dos dois, e eu quero que você saia desse vídeo com a consciência limpa, com uma certeza se é ou não é pecado. Se você, caso for fazer tatuagem, você faça com a consciência limpa e com alguns princípios que eu vou estar falando lá no final. Então, nesse versículo aqui, a gente consegue ver que é pecado você fazer tatuagem em adoração aos mortos, que é o que o versículo diz. Porém, aí tem algumas traduções, como a minha aqui, que adiciona uma vírgula e coloca: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, vírgulas, nem tatuagem. Então, nem tatuagem por causa dos mortos também, quer dizer, tem uma vírgula, então pode estar no mesmo contexto. E a gente consegue ver também que Levítico, assim como Provérbios, entre uma linha e outra, o assunto muda, às vezes não continua o mesmo contexto. Então, às vezes tem coisas que era válido só para a época, que hoje não vale para nós. Então, muitos podem citar, o Antigo Testamento não vai estar valendo hoje, mas tem princípios ainda que a gente consegue tirar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ela é sombra do Novo Testamento. Então, se tiver ali a minha tradução é uma vírgula. Então, você ainda consegue colocar no contexto que ele não pode fazer tatuagem em adoração aos mortos. Agora, se tiver ali, não façam cortes nos corpos em adoração aos mortos, ponto e vírgula, aí é outro assunto. E nem tatuagem. Aí já era, ele está proibindo a tatuagem. Só que aí está indo de tradução para tradução, a gente tem que ir no grego, e muitos pastores renomados conseguem defender que esse versículo não está dizendo que tatuagem é pecado. Porém, aqueles que ainda dizem que esse versículo é tatuagem é pecado, continua no vídeo que você vai estar entendendo. Então eu acho que, nossa, não sei se eu buguei a mente de vocês, mas aqui só dar um resumão desse versículo. Então, o primeiro motivo para você não estar fazendo tatuagem: não faça para que você esteja sentindo com a autoestima baixo, se você estivesse achando feio. Então, não faça por uma beleza ou um adorno externo. Galera, vai estar saindo um vídeo aí no canal ainda sobre adornos, beleza externa, piercing, essas coisas que eu vou estar dando uma sistemática bem maior sobre o assunto. Mas resumindo aqui para vocês, 1 Pedro 3... a partir do versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no interior, no homem oculto do coração, no caso, né? Que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Assim, ele ainda usa um exemplo do passado, pois era assim
que também costumavam adornar as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Cuidar da sua beleza não é pecado, porém você não pode exagerar ou ser dependente dessa beleza externa. Ah, não vou sair de casa se não colocar esse brinco, não vou sair de casa se eu não fizer isso. Você está virando dependente dessa beleza. Você usar um adorno, algum enfeite para sua beleza externa de vez em quando, em algum evento especial, não tem como a gente dizer ser errado. Porém, você não pode ser dependente dessa beleza ou usar por questão, usar somente para se chamar atenção, porque é caro, ou porque você tá com a autoestima baixa. Isso desagrada a Deus. Você tem que colocar sua confiança em Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Segundo motivo, galera, para você, às vezes algo pode não ser pecado, mas você deixa de fazer esse algo para não escandalizar ou não servir de pedra de tropeço para aqueles que estão fracos na fé ou para aqueles que se sentiriam escandalizados com isso, galera. Isso é você ser mais parecido com Cristo. Isso é você demonstrar amor ao próximo e não pensar só em si mesmo. A gente vive pelo próximo. A gente tem lá o versículo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente deve fazer discípulo, a gente deve ser o exemplo. Então a gente às vezes deixa de fazer para não escandalizar. E eu tenho duas passagens aqui para vocês a respeito disso. Uma que está aqui em Romanos 14, a partir do versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus tenha plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência. Então, às vezes, algo pode ser ruim ou impuro para você, mas para o seu irmão é. Então, não escandalize. 1 Coríntios 8, versículo 9 ao 13. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem o conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Ele usa até do exagero aqui, galera. Pra vocês verem quanto importante é isso. Próximo motivo que eu creio que é um dos principais, segundo principal, tem um ainda que é mais forte do que esse que eu vou estar citando, é idolatria. Muitas tatuagens são idólatras. Por exemplo, galera, se você fez uma tatuagem para homenagear alguém, fez pro seu filho, pra sua namorada, que creio ainda seria algo meio besta, dependendo ainda do tempo de relacionamento que você tiver então, mas bem, você vai estar meio que idolatrando essa pessoa. A Bíblia não proíbe você ter imagens. A Bíblia proíbe a adoração a essas imagens. Você está fazendo uma imagem de alguém em seu corpo, você acaba aqui por idolatrar essa imagem. E a Bíblia proíbe a idolatração de imagem. E qualquer tipo de vícios, imagens de veneração, adoração, acaba sendo idolatria. Eu tenho um vídeo aí no canal, galera, só sobre idolatria. Vai estar passando aí no card para vocês. Eu acho que é desse lado aqui, esquerdo. Vocês podem estar vendo mais completo lá. E outro argumento que muitos podem estar usando aí para estar indo contra a tatuagem. A tatuagem tem uma origem pagã, como a gente viu lá em Levíticos. Mas aí eu te digo, e o Natal, e a festa junina, e instrumentos musicais como bateria, piano, estilos musicais como rock, funk, que também tem origens pagãs, a psicologia que tem origem pagã. A gente tem que tomar cuidado com coisas que já são criadas, consagradas a demônios, como alguns instrumentos. Esses creio eu que a gente não poderia realmente estar usando. E tem coisas também que a gente não pode estar meio que usando durante a adoração a Deus, não pode estar usando durante o culto, como pegar um ritmo de um funk ou de um ritmo mundano e estar adaptando ele, criando um louvor. Isso não vai ser para adoração a Deus. A gente não precisa imitar o ritmo do mundo. Agora, se você, por exemplo, está fazendo para entretenimento, já não tem problema. Você só tem que tomar cuidado para você não acabar idolatrando essa criação também. O Natal acabou por ser colocado em uma data que tem a origem do nascimento de um deus pagão, que é muito parecido com a história do nascimento de Jesus. Então meio que ficou um negocinho muito estranho. Porém é só uma data para simbolizar o nascimento de Jesus. Não necessariamente Jesus nasceu nesse dia. E a gente não está comemorando a festa desse Deus pagão. A gente está ali
comemorando o nascimento de Jesus. Por exemplo, festa junina, ele sim é uma origem pagã, creio que a gente não deveria comemorar, pode ter controvérsia aí, mas falando bem por cima, a gente pode às vezes pegar meio que os princípios, mas não tentar imitar, não tem por que a gente tentar imitar coisas que foram criadas para adoração a demônios. Então a gente quer fazer uma festa, faz uma festa caipira, comidas típicas, mas não precisa fazer uma festa junina, pular fogueira, essas coisas que aí eu já creio que você está imitando coisas mundanas. Por exemplo, o rock que foi criado para estar tirando os jovens aí de dentro da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado. O rock, um ritmo pesado que creio que não tem como a gente estar usando para ritmos de adoração. Então o vídeo já foi para o outro lado, mas eu quis só explicar em cima de alguns desses, que se você só usar o argumento origem pagã, você não consegue combater a tatuagem, né? Que a gente vê que a origem da tatuagem foi a adoração aos mortos. Então, galera, você pode ir pelo raciocínio. Se a gente está imitando a gente está imitando algo que era usado para adorar os mortos, então não tem porquê de a gente fazer algo que usavam para adorar o mortos. Mas se você ainda acha que o argumento pagã não conta para você, leve em consideração os outros princípios que eu já citei e os que eu vou estar citando a seguir. A tatuagem ele pode estar trazendo um arrependimento futuro, então tome muito cuidado, porque você às vezes pode estar fazendo uma tatuagem, daqui um mês, um ano, você muda de opinião, você muda a sua maneira de pensar e pode estar se arrependendo futuro. E para você remover uma tatuagem tem consequências e é caro, então pense muito bem antes de você fazer uma tatuagem, se realmente vale a pena. Cuidado quando também você está fazendo tatuagens de imagens de santos, São Judas, São João, ou imagens de Deus, ou ainda pode acabar indo para esse lado da idolatria, mas também você está querendo adorar santos, a Deus, e criar uma imagem para ele, assim como Israel fez lá no Egito, fez nos 40 anos de pregação, lá em, se não me engano, Êxodo 32, onde eles criam um bezerro, eles tentam criar uma imagem para Deus, e Deus é espírito. Deus condena aqueles que tentam criar uma imagem para ele, ou de adoração, ou tentam criar outros deuses de madeira e etc. E aqui no versículo, aqui no 1 Coríntios 8, eu vou citar um versículo, mas a Bíblia toda mostra que só há um Deus que é digno de toda adoração. Mas 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E agora, aqui eu tenho diversos tópicos pequenininhos que eu creio eles ser muito importante para você estar levando em consideração antes de estar fazendo uma tatuagem. Por exemplo, você vai estar fazendo tatuagem, uma passagem isolada, você vai pegar um versículo e tatuar no seu braço, você vê que vai estar tirando o versículo fora do contexto. Não seria melhor você realmente usar a Bíblia? Mas é para evangelização, caso alguém veja o versículo, não sei o que, existem mil formas de evangelizar. Paulo ele adaptava a sua pregação, porém ele não mudava o evangelho que ele pregava. Então ele só adaptava, porém ele pregava a mesma coisa. Então não tem porquê de você fazer uma tatuagem para evangelizar. E eu tenho certeza que você não iria fazer um versículo só para evangelizar, seria para chamar a atenção também, né? Então galera, ame a Deus de coração e não em uma cruz ou uma frase tatuada no seu corpo. Você para amar a Deus, para ser devoto a Deus, você não precisa ter uma tatuagem no seu corpo. Então leia a Bíblia e não um versículo específico tatuado no seu corpo. Ainda assim pode pular da idolatria, você pode acabar idolatrando essa passagem que está no seu braço, assim como você faz com santos. Por exemplo, a pessoal que cria essa coisa na cabeça que te deixar aberto no Salmos 91, Salmos 23, vai estar expulsando demônios. Não, galera. O que você tem que viver uma vida santificada a Deus, você tem que ser devoto, você tem que ser reto de coração, muitas coisas. Não basta você deixar sua Bíblia aberta na sua casa e não seguir os mandamentos de Cristo. Até a marca da circuncisão dos judeus foi substituída pelo coração. Então Deus retirou até esta marca que para você seguir a ele, para que você não precisa de uma marca no seu corpo, para que você precise ser salvo. Como diz em João, no capítulo 4, versículo 23 ao 24, adore a Deus em espírito e em verdade, não com o versículo tatuado no seu braço. E por fim, a tatuagem ela pode te deixar mais parecida com o mundo e às vezes pode trazer um incômodo em você. Isso, em você, não, em mim, não. Em você, da parte sua. Às vezes você pode chegar em algum lugar e se sentir incomodado, ou entrar numa igreja e se sentir incomodado, os irmãos te olhando ali. Tá certo que eles não podem julgar, mas às vezes tem lugar que pode achar que é pecado e vai também na passagem ali de você não escandalizar o seu irmão.
Então, mas o incômodo às vezes pode vir de você mesmo, o Espírito Santo falando no seu coração, você pode se sentir, sei lá, diferente no meio de todos. Às vezes a tatuagem pode te impedir de levar o evangelho a algumas pessoas ou lugares por causa do escândalo também, ou em alguns países ou religiões que eles não acabam não aceitando a tatuagem. Então você tem que pensar além, você tem que pensar pelo próximo, assim, porque Jesus morreu por esse próximo. Então, você ainda quer fazer tatuagem? Então aqui vai uma pergunta, para que você vai fazer? Eu vejo tatuagem como algo mais estético, porque cuidar da beleza não é pecado. Por exemplo, completar a sobrancelha ou colocar a tatuagem em cima de alguma cicatriz para estar escondendo ela. Ainda assim, eu tenho um incômodo em cima disso, porque a pessoa poderia buscar ser curada de possíveis traumas ou deixar seu passado para trás e aprender a viver, confiar em Deus tendo essa cicatriz ou não tendo sobrancelha, algo do tipo. Porque você ainda assim eu vejo que você não está colocando, você está confiando só apenas na sua beleza externa, não interna como Deus pediu. E vai ser algo falso, galera, essa tatuagem ou sobrancelha que pode acabar trazendo um desconforto ou zoações. Mas eu não posso dizer se é pecado, fica a escolha ou o critério de cada um aí que está assistindo. Ah, mas eu vou estar fazendo tatuagem por motivos sexuais. Você ainda vai fazer tatuagem? Você quer? Tá convicto? Vou fazer tatuagem? Galera, ora, tem aprovações dos seus pastores, dos seus pais, que a gente deve obedecer aos pais enquanto a gente mora embaixo do teto deles, galera. Eles são o cabeça, a gente deve estar debaixo da liderança deles. E mesmo depois de você ir morar sozinho ou algo do tipo, você ainda deve honrar seus pais. Logicamente, você já vai poder tomar suas próprias escolhas. E, por exemplo, se sua mulher ou marido não aceitar, achar que tatuagem é pecado, não gostar ou não quiser que você faça tatuagem, não faça. Vocês são uma carne. Você deve viver para agradar o seu cônjuge. Não, meus amigos, eu quero me mostrar para meus amigos estão dizendo que não tem problema, que sei o quê. Você vai viver pela sua mulher, pelo seu marido, pela sua carne, pela pessoa que você vai viver pelo resto da vida, se dedicando a ela, ou você vai querer agradar a pessoas de fora? Seja esperto. Pensa muito que tatuagem você vai fazer e onde você vai fazer. Pense e repense. Peça conselhos aos mais velhos, pessoas cristãs de preferência. Pense, por exemplo, se você for fazer uma tatuagem no rosto, ela vai durar pro resto da vida, em algum momento vai ser algo muito visível, pode chamar atenção, pode vir um arrependimento futuro. Então não faça uma tatuagem tola, pecaminosa ou feia. Faça, sei lá, uma paisagem, leão da tribo de Judá, sabe? Tem umas tatuagens legais, mas repensa muito bem se vai valer a pena você ter uma tatuagem no seu corpo. A Bíblia não proíbe muitas coisas, porém também não permite, então seja inteligente. Por fim, uma opinião minha, eu não vejo o porquê de ter uma tatuagem, eu acho algo muito irrelevante. Deus eles não avisa para que não fazemos nada também que possa gerar contendas. Então vocês são filhos do Senhor, filhos da luz, deve ser imagens e semelhanças de Cristo, deve ser exemplos, deve ter boa conduta, deve ser dos que estão de fora. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. Deuteronômio 14, 1 e 2. Levíticos 19, 28, ele acaba que proíbe também o alto flagelo. Então, galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que, se vocês gostaram realmente, compartilhem ele, mandem para outras pessoas que vocês querem que eles saibam desses argumentos também, que eu creio que eu tentei jogar aqui para os dois lados para vocês realmente possam entender. E agora fica na consciência de cada um aí. Eu agradeço a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fui.